Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, meu bom dia a todos que nos prestigiam no nosso plenário nessa manhã, também aos que nos assistem pela TV Câmara, canal 16. E eu absolutamente não sou de fugir de qualquer tipo de debate, né? Eu acho que a vida me preparou, me deu oportunidades, vereadora Gladys, de ocupar um mandato legítimo nesta casa e debater qualquer assunto, né? Então, não sou efetivamente uma pessoa que tenha apego por fugir ou me acovardar em qualquer situação do ponto de vista de debater os temas que são da nossa alçada aqui na casa. Então, nesse sentido, eu quero deixar registrado de forma muito clara de que o regimento interno, ele existe, vereador Toigo, para ser usado, a favor ou contra, né? A estratégia que se possa utilizar de esvaziamento de plenário ou não, é uma estratégia de momento e, portanto, tão legítima quanto qualquer outra. E também respeita sempre a opinião pessoal de cada um. Tem pessoas que não gostam, tem outros que não tem problema nenhum. Então, nesse sentido, o registro que fiz, quando consultado pela jornalista lá do Jornal Pioneiro, foi nesse sentido, e acho que represento aqui, pelo menos representei nessa fala, junto com o vereador Rafael, pelo menos uma grande maioria do pensamento dos colegas vereadores. Então, isso não é problema algum para nós. Mas eu gostaria, meu caro presidente Meneguzzi, de dizer que a vida também me propiciou conhecer, vereadora Ana, e isso eu sempre levanto isso aqui, nós dois que somos os mais remanescentes mais do tempo antigo, né, aqui da Câmara, conhecer a história da prestação de serviço de saúde em Caxias do Sul, né? Eu me lembro, nos meus tempos de guri, quando estudava ali no ginásio Guarani, que hoje é Emílio Meyer, quando se tinha ali a antiga Sandu, ali na Sinimbu. E aquelas caminhonetonas assim, antiga, né, que ia pelos bairros aí buscar os pobres, né, para ser atendidos pelo antigo NPS. Depois disso, se avançou. Eu recordo no primeiro governo Mansueto, quando se fez um dos primeiros ambulatórios, não era unidade básica de saúde nos bairros, né? Porque até aquele momento a prestação da saúde era problema do governo federal e do governo estadual. O município não interferia e não botava nenhum recurso em cima. Mas a pressão era muito grande. Então, no primeiro governo Mansueto, se criou, se eu não me engano, o primeiro ambulatório de bairro, né? E aí que se começou a investir em saúde. Já no governo Vitório III, se criou a Secretaria da Saúde e Meio Ambiente. Era Saúde e Meio Ambiente, né? E lá eu recordo do primeiro governo Vitório III, aonde já se passou a investir ali em torno de 3, 4% do orçamento do município nas áreas de saúde. E isso veio num crescendo. Quando eu ingressei na Câmara em 1983, meu primeiro mandato, nós praticamente vivíamos, os vereadores, o vereador Neri Vosselia, que tem um trabalho muito parecido com o que eu fazia à época, hoje eu estou mais acomodado, o Vosselia ainda está a 1000, mas eu vivia dentro dos hospitais, retirando pessoas de dentro dos hospitais, porque os hospitais, como não recebiam recursos, e os médicos também queriam cobrar taxas extras. Situações vexatórias, de nós irmos com a brigada dentro do Hospital Pompeia, dentro do Hospital Saúde, retirar o paciente que não era liberado mesmo com alta, porque não tinha recursos para pagar a taxa extra. Então, cada vez mais os prefeitos foram assumindo compromissos com a área da saúde, e não é por nada que hoje nós já estamos usando, vereador Renato, mais de 23%, quase 25% do orçamento do município para a área da saúde, enquanto o governo federal continua levando os nossos recursos daqui para lá, né, sem retorno
justo para cá. Mas eu diria, e eu faço todo esse histórico, para dizer que o grande diferencial em Caxias do Sul, sem dúvida nenhuma, foi o governo Pepe Vargas, quando teve a coragem de implementar em Caxias do Sul o Sistema Único de Saúde. A saúde, a partir daquele momento, passou a ser um grande diferencial, né? E todos deram suas contribuições, o governo Vanin, com o início das obras do Hemocentro, o Pepe concluindo as obras do Hemocentro, o Sartori, quando veio, criando o pronto atendimento, aquele prédio que está lá, que é uma das primeiras obras do governo Sartori, o governo Alceu, nessas relações que eu dizia, né, que em alguns momentos se chegou a se utilizar recursos provenientes do SAMAI para manter o tratamento, a oncologia no Hospital Geral, e agora se anuncia que provavelmente o prefeito não vai continuar contribuindo com o Hospital Geral para manter os 50 leitos específicos para a área da oncologia. E aí, vereador Neri, é o que Vossa Senhoria diz, as pessoas vão morrer em casa por falta de atendimento. Então, quando eu dizia ontem pela manhã aqui, nesta casa, que esse governo peca pela falta de diálogo, peca pelo voluntarismo, né? E peca pelo amadorismo nas suas decisões, prova que é um governo despreparado para conduzir os destinos de uma cidade de 500 mil habitantes, aonde nós tivemos avanços consideráveis. Eu tinha muito orgulho de vir aqui o ano passado, nos outros anos, e quando se via aquelas matérias no Rio de Janeiro, em São Paulo, pelo Nordeste, das pessoas morrendo nas filas dos hospitais, e a gente dizia que em Caxias nós tínhamos problemas, mas não na gravidade daqueles que nós vimos em outras cidades. Mesmo Caxias cumprindo um papel, e as pessoas que trabalham lá no nosso postão sabem, um papel de atendimento, inclusive regional, né, de pessoas que vêm de outras cidades para buscar atendimento aqui, tanto nos hospitais quanto nas nossas UBS, nosso pronto-socorro. A gente cumpre esse papel regional com muita dificuldade, mas com muita eficiência, salvando vidas, e não existe nada mais sagrado nesse mundo do que a vida de uma pessoa. Não existe mais sagrado do que a vida de uma pessoa, e as pessoas não compreendem isso. E quando uma médica sentada conosco ali, quase chorando, dizia que as pessoas estão indo nas UBS e não conseguem consulta com o especialista, por conta de que não existem vagas para consulta, e que se elas quiserem tem que ir lá no consultório pessoal do médico para conseguir consultar, pagando 300, 350 reais por uma consulta, e eles não vão, e aí não tem a receita, e aí não tomam o remédio, e não tomando o remédio a tendência é exatamente aquilo que eu disse, morrer em casa. Esse governo faz, é uma expressão que os políticos usam, né? Ouvidos moucos, né? Passa por aqui, entrou por aqui, saiu por ali. Não é comigo. Como que não é comigo? Então não concorresse, não assuma, entregue o cargo. Então, nesse sentido, eu quero dizer de forma categórica que o Poder Executivo, na pessoa do seu prefeito, nosso prefeito, está pecando e demais por amadorismo, por falta de competência e, acima de tudo, falta de cuidados do ponto de vista de se consultar com quem entende do assunto, de não perseguir. Eu imagino a perda que será, por exemplo, para o pronto atendimento, esse acúmulo de experiência de mais de 10, quase 15 anos, dessas pessoas que trabalham lá, e se colocar pessoas novas. Aí vem aquilo que está brincadeira hoje no Pioneiro, a Eliana Pitbull dá lição de moral para nós, né? Que nós não soubemos fazer o serviço de casa, né? Então, quero deixar esse registro de forma muito clara.
E também, ao mesmo tempo, quero parabenizar, concluindo, senhor presidente, o senhor vice-prefeito. Eu acho que ele cansou de ser um zumbi por essa prefeitura, por essa Câmara, né? E tomou uma decisão sensata, correta. Vou me licenciar, já que eu estou sendo o problema, estou sendo o entrave, vou encaminhar um pedido de licenciamento. Se um dia precisarem de mim, estou lá à disposição, porque o pedido de licença pode ser revertido a qualquer tempo. Então, cumprimento a medida proposta, que provavelmente vem à casa, do vice-prefeito se licenciando, para dizer o seguinte, eu não sou absolutamente empecilho ao diálogo, né, construtivo que esse prefeito até hoje não fez e que está mais do que na hora de fazer com a sociedade e não só com essa casa. Muito obrigado.